Olá, eu sou o Daniel. Oiê, eu sou a Sabrina e esse é o Pit stop da rodada. episódio 17. Então tá bom. E o episódio que falaremos dos campeões dessa semana, quer dizer, do campeonato inteiro, né? Episódio especial de campeões, é isso? É, mais ou Então menos tá isso bom. mesmo. Mais ou menos isso. Já viemos trajados aí de Fórmula 1 hoje, É. né? Ele de Hamilton, eu de McLaren e Leclerc, mas tem um motivo, que a gente até vai comentar aqui alguma coisa e eu dou o link. Ah, é? Por quê? Porque tivemos um novo campeão mundial de Fórmula 1 esse final de semana. Quem foi? Lando Norris! É! Landinho, Landinho, Landinho. Eu tô muito feliz. E como que o Lando Norris foi campeão esse final de semana? Estrategicamente, e não é de sacanagem hoje falar que foi estrategicamente. Hoje a McLaren acertou na estratégia. Hoje é domingo, tá, gente? Normalmente a gente grava na É, segunda. estamos gravando no domingo. No Exatamente. domingo. Esperamos acabar A rodada, Fórmula 1 e a rodada né, do futebol para poder gravar. poder gravar já. Porque a gente está, assim, com muita coisa. É. McLaren acertou na estratégia dessa corrida. Ponto. Foi o suficiente para ser campeão. Exatamente. Era o que precisava. É. Eles souberam usar os pilotos da forma certa, Administrou a corrida e pit o Lando stop da forma certa. É assim, ó, a gente ficou que admirado não até teve nenhum disso safety conseguir. car para atrapalhar. Não tivemos nada, a gente estava realmente bem preocupadinho aí, que É, a gente sabe que a FIA é aquele jeitinho, né? é. Que podia dar alguma coisa, ou então também a McLaren, né, que não sabe fazer o pit stop na hora certa. A gente tem trauma, né? Aqui, ó, esse menino aqui, tá nessa camisa aqui, Hamilton, trauma. Trauma É. de safety car. Então, assim, tudo foi tranquilo. Foi, Foi foi. uma corrida de boas. Eu acho que, assim, vamos lá. A corrida quem ganhou foi o Verstappen. Tivemos Piastri em segundo e Lando Norris em terceiro. Terceiro, suficiente para ser campeão. Ele foi protocolar. Foi, exatamente. Que era um negócio que a gente já vinha comentando nas últimas semanas, que ele ia fazer o que era para fazer. Ah, eu tenho que ganhar até tal, então eu vou tal. Tem que fazer isso, então eu vou fazer isso. É. E aí ele foi nesse Não jeitinho. precisava se arriscar. Não precisava. Ele foi bem nos treinos, mas na quali ele ficou em segundo, então quer dizer, ele perdeu lugar, Perdeu a posição posição para o Piastri. para o Piastri, mas tudo milimetricamente calculado. Piastri grudou ali em Verstappen, conseguiu, com a estratégia que fizeram, o Piastri fez o largou de pneu diferente deles, né? Porque tanto o Hamilton, a gente queria o Hamilton na frente, tanto o Lando quanto o Max saíram de pneus médios e o Piastri foi de pneu duro. A gente, no final de semana, vamos falar a verdade, a gente já estava achando que Piastri ia dar uma de louco, né? Ele deu a entender. Ele deu a entender que se a corrida fosse, como é que é? Fosse limpa, né? Tipo, normal, ele ficaria em terceiro. Ia ser ruim para ele. Era ruim para ele. Então, assim, ele não sabia o que ia fazer. Mas aí eu acho que ele foi na função da equipe, né? Vendo o que era. Porque ele precisava de muita coisa, né? Muito joguinho. Não, ele só precisava ali. de um, teoricamente. Ele precisava chegar em primeiro e o Norris em sexto. Ponto. Era isso. Ele precisava. Só precisava de um resultado. Mas era muito difícil. Só se o Norris saísse da corrida. Acho que ele aí sim poderia tentar ali alguma coisa. Mas não foi o que aconteceu. Então foi trabalhado para que Norris ganhasse. E Norris foi muito bem, obrigada. Ainda teve uma ultrapassagem dupla que ele fez depois que teve a parada. O único momento mais tenso para o Norris foi quando ele foi ultrapassar o Tsunoda. E que o Tsunoda também, fechou ele, jogou ele para fora e ele terminou a ultrapassagem por fora da pista. Mas por fora. Mas a FIA interpretou que ele foi jogado para fora, puniu o Tsunoda e não deu nenhuma punição para o Lando. Isso. Foi o momento mais tenso assim, para ele na corrida.
para todo mundo, caso para mim também, que eu disse assim, por que ele fez isso? Era só esperar o Tsunoda parar, não precisava ter ultrapassado, porque assim, a galera tava o tempo inteiro, não, porque fulano de tal vai bater, que não sei quem vai fazer, porque ele tava com Russell e Leclerc atrás, aí depois, na largada, o Leclerc passou o Russell, todo mundo tava, não, porque ele vai em cima, ele vai atacar, e por isso, inclusive, estou com essa camisetinha aqui, né, porque é um dos grandes momentos que a gente teve Verstappen pistolando. Ah, sim. Né? Que foi quando o Charles ganha dele, e o Charles é amigo do Lando, e o Russell também, tanto que logo após a corrida, o Russell já fez postagem e tal. Mas assim, voltando, a gente não via isso, assim, foi esses momentos tensos, e ali atrás que a galera tava, né, se batendo, entre aspas, que teve bastante puniçãozinha a FIA cuidando, porque fulaninho passou isso, fez aquilo, fez não sei o que e tal. Tivemos ali o caso do Bortoleto, eu acho que mais para frente a gente fala da corrida em si, né? Não, a McLaren fez uma corrida voltada para o título do Norris. Ela, durante o ano, não priorizou ninguém. Sim. E, inclusive, os dois pilotos chegaram com chance de título no final por conta disso. Houve, inclusive, a separação de dados entre os boxes, né, para essa última prova, né? Sim. Tanto que as estratégias foram diferentes. Mas durante a corrida, a McLaren realmente sacrificou o Piastri. Deixou ele na pista, ele estava com pneu duro, ele ficou na pista até... Parecia que tinha esquecido o Piastri. Tanto que o Norris fez uma segunda parada antes do Piastri fazer a primeira dele. Foi, né? Uma volta antes do Piastri fazer a primeira, o Norris estava fazendo a segunda dele já, inclusive. E essa segunda parada ele só fez porque o Leclerc fez. Então ele se protegeu do undercut do Leclerc. Sim. Aí ele fez uma segunda parada, voltou ainda em terceiro e administrou até o final. Não, assim, eles foram bem... É engraçado falar isso, mas eles foram realmente bem estratégicos dessa vez. E esse negócio da separação dos pilotos e não priorizar é interessante porque muita gente reclama, né? A gente vê isso muito nas redes sociais. Não, é um absurdo. Porque era para ter priorizado o Piastri, quando o Piastri estava na frente, e aí depois queriam fazer isso com o Lando e não fizeram também, não sei o quê. Então, sempre reclamando, né? E eu cheguei a ver uma entrevista do Rubinho Barrichello que ele fala que gostaria que tivessem feito isso com ele, enquanto estava na Ferrari. Porque ele chegou na Ferrari com vontade, com sede. Pô, imagina, tá chegando a Ferrari, né? Eu quero competir. E aí ele não era ouvido, ele via que eu sou o segundo piloto e dane-se. E que é o que acontece na Red Bull, e muita gente mete pau também. Por quê? Porque os pilotos ficam ali sendo sugados. E com isso acaba que o Verstappen corre sozinho o ano inteiro. Porque aí eu acho que o outro piloto, ele tem um desestímulo, assim, tipo, não, por que eu vou ficar tentando? Se quando chegar no vamos ver, vão ser eles que vai ser o Verstappen que vai ser beneficiado. E hoje, inclusive, a Red Bull tentou repetir a mesma estratégia de Abu Dhabi 21, que era o segundo piloto largar com o pneu duro para encontrar com o candidato ao título, né, o postulante ao título no meio e endurecer. E em 21 deu certo, o Pérez segurou o Hamilton até... E aquela período que o Hamilton ficou brigando com o Leclerc, com o Pérez, fez falta no final. Exato. Mas hoje não, hoje era o Tsunoda, né? Ele tentou. Ele tentou, mas... Tentou muito mal. Muito mal. E aí ele fez zigue-zague na frente do Norris, jogou o Norris pro lado, enfim, né? O Norris passou de passagem por ele. Foi assim, tentou, foi aquela coisa assim... Então hoje foi exatamente o retrato do ano inteiro. Eles tentaram usar o Tsunoda nesse último final de semana, no sábado foi a tentativa de vácuo para o Verstappen. Ele deu vácuo pro Verstappen. Para o Verstappen classificar melhor. Ele nem fez a primeira volta no Q3. E aí, e depois isso. Mas assim, não deu para ele. Se era para provar alguma coisa, não provou nada. E vamos lá, vamos falar do que mais? Agora da corrida a gente teve ainda o Leclerc que fez uma boa corrida. Em determinado momento se achou que ele pudesse ameaçar o Norris, mas... Eu acho que eu achei também
eu vou dizer, eu até comentei durante a corrida, que eu acreditei que o Norris pudesse tentar aquele trenzinho de DRS que o Sainz fez, inclusive com ele, em Singapura, acho que foi isso, que foi quando o Sainz segurar para o Leclerc, quem estava vindo atrás do Leclerc também ficar no DRS. Ficar todo mundo se atacando e ele não perdeu o terceiro, né? Não precisou, até porque depois ele pegou uma distância boa e tal, e foi bem. Isso, inclusive, o Oscar perguntou pro Max, né? Por que o Max não fez? E aí, qual foi a resposta dele mesmo? Ele falou que ele viu que os 16 primeiros estavam numa estratégia parecida de boxe e tal, não sei o que não ia fazer diferença. Ele chegou a perguntar durante a corrida, mais pro final, na verdade, se o Leclerc estava atacando o Norris, mas ele estava bem longe naquela hora. Não, ainda não. Naquela hora ainda não estava, não. Estava perto. Aí tanto que o engenheiro falou assim, não, eles estão virando parecido. Aí depois o Norris abriu 7 segundos. Ah, tá. Eles estavam em 4 segundos, eu acho. Acho que depois foi depois das paradas, Tava indo, né, gente? Tava indo. Tivemos também o Bortoleto. Bortoleto fez uma boa prova, largou em 7º, ia chegar em 8º, mas o carro perdeu muito rendimento na parte final da prova e ele ficou sem ponto, ficou em 11º. Foi ultrapassado no fim pelas 2 Haas e pelo Stroll. Triste. Quando é o Stroll, é triste. E aí ficou em 11º. Mas fez uma corrida razoável. Foi um final de semana bom pro Bortoleto, assim, né? E aí ele pegou e falou que o Q1 foi mais complicado, mas aí depois o restante foi tranquilo. O Hamilton, né? O Hamilton, de novo, a gente fez a mesma coisa. Parou lá no Q1. Terceira corrida seguida? Acho que é. Quarta corrida seguida que ele fica no Q1. Ficou no Brasil também. Ficou no Brasil também? Não, o Brasil foi 13º. Não, para. Não, terceira. Foi Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. E assim, bateu, né? Ele rodou no treino livre. No treino. A gente achou assim, pô, será que a Ferrari vai conseguir montar esse carro? Porque, enfim, né? Era um período curto. Montou daquele jeito, né? Tava pronto. Mas ele tava com um carro bom. A Ferrari não tava com um carro ruim só de semana, mas aí foi erro dele. Ele nem reclamou do carro. Aí, inclusive, rolou a conspiração, porque, coincidentemente, ele estava em 16º. Mesma posição que o Latifi largou em 2021. 2021. Né? Se fosse para prejudicar. Mas ele não ficou lá atrás, né? Durante a prova ele já subiu bastante. Ele largou de pneu macio, já pulou para 12º na largada. Aí fez 2 paradas e... Mas se de repente precisasse, a gente não sabe. Quem sabe, a gente não sabe, porque não precisou. Tá em 8º e não pontuar, né? Não precisou, não precisamos dessa ajuda, não precisamos dessa ajuda. E vamos o quê? A repercussão desse título, esse título maravilhoso. Eu, assim, vi muita gente, um chororô, minha gente, um chororô nessas redes sociais, o povo reclamando demais, ai, não merecia, ai, que não sei o quê, ai, o pior campeão da história. Não, foi um campeão justo. Cara, eu acho que todo campeão é justo, porque se a pessoa tá indo na frente... Tá pontuando mais, ok. E assim, e a gente não pode dizer que ele foi beneficiado por ninguém, como a gente se lembra muito tristemente de 21. Então, esse foi um campeão injusto. Se a gente for pensar... Nem todo campeão é justo. Esse não foi. De repente, se a gente for pensar... Não foi tanto, né? Mas foi os 3, assim, para mim, qualquer um dos 3 seria justo. Porque o Piastri dominou a primeira metade da temporada, depois que perdeu rendimento. Mas, pelo acumulado, ele seria igual ao Jenson Button, em 2009. Que varreu a primeira metade do campeonato e depois foi até o final administrando. O Verstappen fez uma temporada de recuperação, não tinha o melhor carro, foi na base do talento, realmente. E o Lando teve uma reação, assim, não ficou muito para trás do Piastri na primeira parte da temporada, e na segunda foi melhor, reagiu. Tanto que foi muito equilibrado, né? Foram 8 vitórias para o Max, 7 para cada um da McLaren. Sim. E em termos de pole também, foi acho que 8 ou 7 para todo mundo, 7 para cada um. Foi bem equilibrado, então...
Eu acho que assim, a gente teve um campeonato mais emocionante, que a gente até um certo período estava meio marromeno, a gente estava assim, dizendo que a coisa estava meio cansativa ali, e depois eu acho que a gente começou a ter. É justamente naquele período de domínio do Piastri. É, Porque ele venceu 5 corridas seguidas, praticamente. ele estava indo, tipo, muito de boa. Muito assim, e a gente via que a McLaren ia, tanto que de construtores, eles Ganharam há conseguiram muito muito tempo atrás, É. e aí depois a gente teve ali, né, eles dando uma caída, perdendo a cabeça, e eu acho interessantíssimo isso. Depois a gente tem aí outros pilotos falando que o Lando, ele tem essa característica de ele vai falar o que ele errou. Então ele disse, eu errei, e ele sabe que errou, e ele tem essa volta exatamente porque ele consegue entender o que ele errou durante o começo e a metade, e quando o Verstappen começa a ganhar, né? Porque ali, quando ele começou a ganhar, foi um negócio assim, tipo, eita, né? E parece que eles tinham perdido a cabeça, eles não conseguiam ficar ali no meio, eles estavam com essa dificuldade na classificação e tal. E ele conseguiu ajeitar tudo isso e voltar. Diferente do Piastri, né? Que o Piastri ficou abalado e demorou muito. Aí acho que o último final de semana foi quando ele realmente mostrou uma reação, mas aí quem a reação ferrou dele com foi ele foi a tardia. McLaren. A reação dele foi muito tardia. É. Que, enfim, foi da semana passada e essa também, que ele foi bem Foi bem. colocado, mas assim, não tinha muito mais o que É. fazer. E nós tivemos pilotos falando, né, super bem do Lando. A gente teve o Carlos, que falou muito bem, né, falou exatamente isso, que ele fala quando erra, quando acerta e tal, não tem arrogância, não é agressivo, que eu acho que eles ficaram meio marcados um pouco, porque quando a gente vê o retrospecto da Red Bull, e até mesmo o que aconteceu na semana passada com a função do Kimi Antonelli, a gente vê que eu acho que dava uma sensação ruim para alguns pilotos ali, né? Dessa agressividade exagerada. E alguns falaram sobre isso. O Carlos foi um, né, que falou e elogiou muito e disse que ele, né, é um ótimo piloto, uma ótima pessoa, que, enfim, sabe fazer o jogo ali e melhor do que muitos. Outro que elogiou ele foi, acho que foi semana passada, se eu não estou enganada, que foi o Vettel também, falando que o Lando resolveu fazer algo que os pilotos não faziam, que é falar quando tô bem, quando tô mal, né? E que existe essa fragilidade, existe essa vulnerabilidade, e que eu acho que, até por ele ser mais novo, ele consegue, tipo, não, peraí, deixa eu trabalhar isso aqui e falar. Que muita gente não fala de saúde mental, né? E isso foi um quesito interessante em vários esportes, né? Que a gente teve, principalmente na época de Olimpíadas, a gente vê falar muito disso. E eu acho que tem a ver, porque quando a gente que gosta de Fórmula 1, a gente sabe que é uma politicagem punk, que a coisa é difícil, né? Que o jogo das equipes ali não é fácil, e os pilotos acabam, né, sendo tocados por isso. E falando em agressividade, não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre o Lando? Não. Pode continuar. Eu falo de Landinho. E falando de agressividade, a gente teve o quê? Max Verstappen. Desdenhando do título, não foi? Foi. Falou que já tinha 4 desses em casa e tal. Ai. Mas ele, durante o final de semana, se mostrou também mexido. Quando perguntado da família, falou da mãe. Deu a entender que, tipo assim, não tem o suporte, né? Não tem o apoio da torcida da mãe. Ela tá lá em casa criando os cachorros dela. Porque perguntaram a ele. Na verdade, acho que foi a Mari Becker. Não sei. Não me lembro agora. Que falou, né, de levar a família, isso, de levar a família, de não sei o que. Aí o Lando e o Oscar falaram que a família vinha, porque na verdade eles sempre vão, principalmente no final da temporada, enfim, né? Porque eles entram de férias, né? E tal. E o Max, em vez de chegar e falar assim, não, minha esposa tá aqui, minha enteada tá aqui, Minha filha, né? minha filha tava? Não sei, Pode ser, acho que a Lilith estava, mas não estava lá, né, no paddock.
Pô, ele podia ter falado isso, mas ele resolveu falar dos pais, né? E aí ele falou que o pai estava fazendo um rally na África e a mãe não veio, tá cuidando, mas ela tá feliz cuidando dos cachorros e ela vai ver pela televisão. O povo achou, não, é que ele tá de boa, é porque ele é isso e aquilo. Na verdade, eu achei que não, eu achei bem doído, tá? Porque, pô, não estão acreditando. Aí ele veio, porque chegou um período ali, né, e tal, eu achei mesmo que não ia dar, então a gente já tinha meio que cancelado isso. Gente, são milionários, né? Para pegar um avião é assim. Mas foi isso que ele disse. E nessa função de desdenhar, né, tivemos também hoje ele falando. Por quê? Porque Max ficou com 2 pontos de diferença do Lando. Sim, só 2 pontos. Que poderiam dizer que foram os 2 pontos da ultrapassagem do Lando no Kimi, semana passada. Mas será que foi isso? Eu acho que não. Foi o quê? O chilique dele em Barcelona. Quando ele jogou o carro para cima do Russell depois de ter que devolver a posição. Passou por fora, mandaram devolver, ele devolveu e jogou o carro em cima do Russell. Aí foi punido. E nessa punição ele perdeu 6 pontos. Não foram todos 9? 9? 9, tu falou? 9 pontos. 9 pontos. 9 pontos. Que seriam o suficiente aí para ele estar de boas. Pontos. Então é isso, né? De repente, algumas vezes a gente perde a cabeça como não deveria. Então, eu acho que é isso, eu acho que a função deles ali, eu acho que até mesmo de chegarem grudados, tem isso, né? Foram erros, alguns primários ou não, durante a temporada. E isso vai fazer a diferença. E ele demonstrou isso, mas ele ficou de cara quando perguntado sobre isso. Que ele queria só falar do que foi bom, que ele progrediu, que o carro era ruim e que ele conseguiu e tal, mas, né, alguém vai sempre lembrar assim, mas, né, vamos lembrar aqui que deu ruim aquele dia pra ti, que tu deu um negócio ruim? Então, bora. Mas é isso, então temos Lando Norris campeão e temos mais coisas para falar? Temos, né? O que tem aí lançado para os próximos... curiosidades aí, primeiro, a gente teve durante esse final de semana. Alonso estava bem piadista, né? Tava engraçadíssimo. Dizendo que trocou vácuo com o Max. No treino. Que por isso ele deu vácuo para ele na quali. Dizendo que vai ser campeão mundial do ano que vem. Que aí agora ele disse que, né, já que ele chegou em P6 hoje, então o que vem com um carro no ano que vem, né? Melhor. P1. Né? Campeão. É isso, aí tivemos o jantar anual dos pilotos, que eles se reúnem só para ver o George e o Max sentados, né, um do lado do outro. Onde que eles vão sentar. E aí a gente teve ainda na foto Hamilton e Max um do lado do outro, que o povo diz que eles se odeiam e tal, mas estavam ali, juntinhos. E Colapinto feliz, porque sabia que não ia pagar a conta. Ali. Quem pagou? Hamilton pagou e Russell falou que ele botou o cardápio todo para a galera comer. O que ele escolheu? Não, ele botou o cardápio inteiro. Pensa nesta conta. Conta-se que teve uma das vezes que foi acho que foi ano passado, acho que foi o Bottas que pagou 5 mil euros, né? 5 mil euros, minha gente. 30 mil quanto? 30 mil reais. Não, 5 mil euros. Afe Maria, gente. Pense. Eles ganham em euros, assim. Deixa. E tivemos aí também no TL1 os irmãos Leclerc, né? Correndo juntos. Era o Big Leclerc, o Charles e o Leclerc Júnior, que era o Arthur. O Arthur. O mais novo. O mais novo, que ainda era da zoeira, né? Da zoeira. O irmão dele rodou e ele foi, né, falou no rádio ainda. Né? O Charles está querendo fazer uma demonstração para os fãs e tal. Gente, a cara do Leclerc, do Charles Leclerc, quando ficou sabendo na entrevista com a galera, com os repórteres e tal, ele falou assim, ele falou isso, do tipo, ele vai ver só. Mas foi engraçadíssimo, porque, na verdade, o Leclerc Júnior e Big Leclerc foram os engenheiros falando com os pilotos, entendeu? Quem é que tá, qual é a Ferrari que tá aqui? Aí ele assim, é o Leclerc, Big Leclerc. Big Leclerc. Ou então foi depois do Verstappen, que falou assim, é o Leclerc Júnior.
Gente. Enfim, é sempre engraçado quando tem esses pilotos no TL1, que são os novos e tal, porque os engenheiros ficam tudo perdidos, juntam o nome, erram e tal, mas enfim, eles foram de boa ali, foi engraçado, e aí tivemos o Leclerc em dobro no TL1. E agora temos aí um campeonato de 2026 em aberto, né? O que a gente tem de expectativa? Pelo menos em termos das equipes. Sim. A Aston Martin, né, que contratou o Adrian Newey para ser o projetista. E, porém, contudo, entretanto, é o chefe da equipe. Porém, no entanto, Christian Horner está aí visitando, passeando. Christian Horner foi convidado por ele, e que todo mundo dizia que eles tinham brigado com aquela história toda de assédio, que eu, por mim, teria, né? Mas a gente sabe bem que é difícil a coisa aí. Porque o Adrian Newey e boa parte da equipe da Red Bull saiu naquele período. E aí, então, disseram que eles tinham brigado, mas no final acho que não brigaram coisa nenhuma, e ele chamou o Christian Horner para conhecer a fábrica da Aston Martin. Então, o que a gente está achando? Que Christian Horner é que vai ser o chefe de equipe. Vamos lá, Vamos ver. Cadillac anunciou que vai mostrar a sua pintura, né? Seu carro. Durante o Super Bowl. Super Bowl é fevereiro, né? Dia 8 de fevereiro. É isso aí. É o que a gente vê, é o jogo que a gente vê. Super Bowl, só um. Esse é o único que a gente vê. Temporada regular, playoff, não. Não. A Haas anunciou que no seu nome teremos a Toyota. Patrocinadora. Não é parceira. Patrocinadora não, parceira. Né? Virou um... Parceira, tanto que entrou no nome. Parceira de pesquisa e desenvolvimento. Mas por enquanto é isso aí, parece que, né, ainda não vai botar ninguém, nada. Não, na parte mecânica não tem nada, mas na parte... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver ainda, vamos ver. A Sauber, depois de 32 anos, está saindo da Fórmula 1 porque foi vendida para a Audi, e ano que vem a Audi assume. Esse ano a Audi já estava ali, né? Então Bortoleto e Hülkenberg agora serão pilotos da Audi. Que já mostrou seu carro. Pintura. Que é estranho. Mas o que importa não é a pintura, né? É o que o carro vem. E a Red Bull, a gente até comentou semana passada, já anunciou seus 4 pilotos. Anunciou Yuki Tsunoda como piloto reserva. Coitado. Ele até fez uma postagem dizendo que gostaria, né, de estar, obviamente, continuar pilotando, porém, no entanto, vai mostrar a sua potência, não sei o que, tal. Ele só tá para voltar pro ele grid. Só tá lá para ser a ameaça dos outros 3. Porque a Red Bull sempre faz isso. Fez isso com o Lawson esse ano, já tinha feito com o Gasly lá atrás, já tinha feito com o Albon, já tinha feito com o Ricardo, já tinha feito com um monte de gente. Com o De Vries. Que, cara, assim, uma queimação de piloto, né? Que aí foi que todo mundo comentou que Lawson teve seu contrato renovado e o Tsunoda também. Agora. Se ferrou, né? Não, também teve. Aí o que vai acontecer? O Lawson não entrega, ou o Lindblad não entrega, e o Tsunoda volta. Mas ou não, né? Porque não é muito difícil. Assim, de entregar num carro que acho que é mais organizado para eles do que todo o resto é pro Verstappen, né? Mas o Isaac, inclusive, comentou que ele não recebeu ligação. Que ele estava no paddock. E aí o... Helmut Marko chamou ele para conversar. Chamou e já disse assim, você vai estar na Red Bull e você tem que entregar. Achei assim, um jeito maravilhoso de dar boas-vindas. Dizer, olha, você está contratado, você vai ganhar mais até. Mas ele não está preocupado em dar boas-vindas. É ridículo. E é isso. É isso. De Fórmula 1. Não quer apostar em nada. Não vamos apostar em nada ainda. Não. Que depois... Ano que vem a gente começa... quando a gente começar, a gente volta, né, depois para... ainda tem mais uma semana aqui de podcast. Duas? Duas semanas de podcast. E para falar aí do... né? A Copa do Mundo de Clubes. Meu Deus. E aí, então, a gente, depois, em 2026, quando volta o brasileiro, a gente
dar pinceladas novamente de Fórmula 1 até começar o campeonato e a gente já dá as projeções. Sim. E as apostas? Mas agora vamos falar de futebol, porque também terminamos um campeonato. Vamos falar rapidamente, tópicos rápidos aqui. Ó. O Flamengo foi campeão na quarta-feira. Próximo. É o Flamengo campeão de novo e ele já quer falar rapidamente. Rápido. Muita coisa para falar. Ganhou de 1-0. Ceará. No Maracanã do Ceará. Palmeiras fez sua parte é aquela coisa. Fez sua parte naquela quarta-feira, né? O Palmeiras só ganha jogo que não precisa. Os jogos que precisa, ele não ganha. É verdade, não ganhou do Grêmio. Não ganhou do Grêmio, não ganhou do Mirassol, não ganhou do próprio Flamengo na final do Libertadores. Os que precisa, ele não ganha. Revolta. Mas, enfim, aí Palmeiras ganhou hoje também. Ganhou hoje. Hoje ganhou. Vamos falar assim mais pra ver. Pra que ganhar hoje? É pra ganhar, né, gente? Mas não precisava. Confesso que não precisava aí. Mirassol, grande destaque do campeonato. Com o treinador destaque do campeonato. Ganhou no meio da semana, garantindo, assim, o seu acesso direto para a Libertadores, né? Para a fase de grupos. Ganhou de quem, Daniel? Não lembro. Lembra sim. Lembra. Fala. Do Vasco. Qual? Vasco da Gama. O grande, o maravilhoso. Mas o que importa é que a última rodada do campeonato. O Vasco perdeu também. Definiu. Não, perdeu não. Perdeu pouco. Vamos combinar uma coisa aqui. Do Vasco da Gama. Eu só vou falar no próximo ou no outro podcast. Quando acabar a temporada 2025. Não vem com essa não. Se for campeão no Copa do Brasil, a temporada 2025 é só elogios. Todo aquele sofrimento que se passou. Só elogios. Tá, agora, entendi. Se perderes a Copa do Brasil... Aí ferrou-os. Aí... Vou xingar muito no Twitter. Aqui nesse podcast. Aí vou dizer tudo que ficou entalado. Tudo. Então, quer dizer, temos coisas entaladas. Não, depende. Se ganhar, não tem nada entalado. Entendi. Entendeu? Tá. Compreendo. Então, a última rodada do campeonato hoje definiu a 5ª vaga na fase de grupos da Libertadores. Os classificados para a Sul-Americana e os 2 últimos rebaixados. Triste. O meu final de semana estava sendo lindo, maravilhoso, né? Com o Lando Norris ganhando. Inclusive, é interessante falar que a gente estava falando do Palmeiras. O Palmeiras fez uma postagem, né? Parabenizando o Lando. Um palmeirense campeão mundial. Até que enfim, né? Um palmeirense, pelo menos, campeão mundial. Alguém tinha que ganhar esse mundial. O 5º colocado. Estava bem, mas. O 5º colocado foi o Fluminense, que venceu o Bahia. Era um confronto direto. Era o 5º e o 6º. Quem ganhasse ficava em 5º. Okay. Se empatasse. Era aquele jogo que pra gente estava de boas. Se empatasse. Dependendo do resultado do Botafogo, os 2 estavam fora, o Botafogo ficaria em 5º. Então, o Fluminense venceu. Então, para isso, você não precisa da vaga. Nada. Tá, mas aí Cruzeiro também já ganhou. Mas e se Cruzeiro, se for Corinthians? Hã? Se for Corinthians, entre Cruzeiro e Corinthians? Aí vai dar ruim. Então não é um retrospecto bom, né? Vamos lá. O Vasco também. Não. Para só de Vasco. Mania de falar do Vasco. Os rebaixados foram Ceará e Fortaleza. Ceará conseguiu, pelo 2º ano consecutivo, ser a equipe que entra na zona só na última rodada. Ano passado foi o Atlético Paranaense e esse ano o Ceará. O campeonato inteiro fora da zona. Na última rodada... Para me desagradar, porque eu queria e aí, culpa de quem? Parcela de culpa. Sociedade Esportiva Palmeiras. Para que vencer o Ceará? Para que vencer o Ceará? Para nada. Nada. Só para sacanear a galera. Eu tava ali pronta para ficar feliz que o Inter ia cair, mas também foi assim, né? A gente assistindo o jogo foi assim. Não sei quem fez gol. Inter tá na zona de rebaixamento. Inter rebaixado. O Inter fez gol. Inter sai da zona de rebaixamento. Aí volta pra zona de rebaixamento. Aí sai da zona de rebaixamento. Tava assim. Aquele bota casaco, tira casaco. Bota casaco, tira casaco. O outro rebaixado foi o Fortaleza. Vou falar logo do outro rebaixado. Só falou do Ceará. Então os rivais
foram juntos, de mãos dadas. Pô, que sacanagem. Fortaleza que estava numa recuperação, saiu da zona na última rodada, estava invicto nos últimos 8 jogos e perdeu justamente o último. Que não podia. Perdeu para o Botafogo, que também não tinha nada que fazer vencendo esse jogo. Não tinha. Não tinha. Essa gente que não tem o que fazer, incomoda demais. E aí, Daniel tentou aí, inclusive, torcer pro Red Bull Bragantino. Como tu estava dizendo, foi bota casaco, tira casaco. O Inter e o Vitória passaram a maior parte do domingo rebaixados. Eles entraram na rodada rebaixados e passaram praticamente 1h30 depois que a rodada começou rebaixada. Aí o Inter fez 1-0. O Inter chegou a fazer 2-0, né? O Inter, quando fez 1-0, ele saiu da zona. Uhum. Aí o Fortaleza empatou. O Inter voltou para a zona. Aí o Inter fez 2-0. Nesse momento do 2-0, o Inter estava se salvando no quarto critério de desempate. Porque ele e Fortaleza estavam empatados em número de vitórias, saldo de gols, número de gols... Saldo de gols, no caso, negativos. Menos 13 para cada um. Número de gols marcados, os dois tinham 43 gols marcados. Ai, gente. E aí ia para o confronto direto. E aí no confronto direto o Inter passava. Isso. O que mais temos? E aí depois o Vitória fez um gol. Uhum. Saiu da zona. Mas aí o Palmeiras... E aí o Inter poderia até ter voltado, inclusive. Porém, o Palmeiras... Deu essa graça. Tava 1-1 Ceará e Palmeiras. O Palmeiras fez 3-1 e tirou o Inter. Desnecessário. E aí a Sul-Americana foi definida pelos não rebaixados, né? Foi mais ou menos isso. Uhum. Meu time, que ganhou de 4-0 do Sport, para mim, uma grande vitória, já que esse idiota desse meu time perdeu no primeiro turno pro Sport. Foi, inclusive, o primeiro time que perdeu pro Sport. Que já estava rebaixado lá no primeiro turno. Se tivesse vencido o Sport em casa, teria ficado em oitavo. E aí teria que torcer para Cruzeiro ou Fluminense ser campeão da Copa do Brasil para ir para a Libertadores. Que não era difícil. É o que São Paulo está fazendo agora. Mas enfim, né? É aquilo, perdeu durante o ano, né? No campeonato, é isso, não adianta chorar depois. Aí o Santos, que estava brigando hoje para não cair ainda, venceu o Cruzeiro por 3-0 e foi para a Sul-Americana. Ficou na frente do Corinthians e do Vasco. Mas o Vasco também, né, se esforçou hoje, né? O Vasco se esforçou, botou o time em reserva e tomou logo uma chapuletada, 5-0. 5-0. Teve um expulso, eu não sei por quê, cara. Não consigo entender como é que o Hugo Moura foi expulso. Ele que quase não toma cartão vermelho. O Hugo Moura quase não pisa na canela dos adversários, ele quase não faz faltas desleais. Mas o cara joga. Se ele joga, ele vai ser expulso. Entendi. É de quem é a culpa? Uhum. É de quem escala, pô. Porra, não é possível, cara. Não deixa que você lá pro... Vamos deixar, se caso o Vasco não ganhe, então, tal, mas ele reclama. Inclusive o Vasco perdendo de 5-0 hoje conseguiu se classificar para a Sul-Americana, porque ele ficou fora, ele ficou em 14º, porém, qualquer um que ganhe a Copa do Brasil, se ele ganhar, ele vai para a Libertadores. Mas se qualquer um dos outros 3 ganhar, abre mais uma vaga. Tá. E aí, vamos lá, o que mais? Então agora acabou o Brasileirão, o futebol continua, temos aí a Copa do Brasil, Copa do Mundo de Clubes. A Copa do Mundo, isso aí é decisão interplanetária agora. Na verdade, é o Intercontinental que vale mais, né? Não, Copa do Brasil. Intercontinental ninguém vê, ninguém assiste, ninguém dá... Ninguém assiste? Não. Quem vai assistir Flamengo e Cruz Azul? Cruz Azul, olha aí. Daniel achando sensacional ainda que time do SAMU. Que Cruz Azul... Não, é Cruz Vermelha. É Cruz Azul, o time do SAMU, o símbolo é uma Cruz Azul. É o time do SAMU do Pedro Certeza, que é daltônico. Ai, meu Deus, as ideias. E então, aí depois Copa do Brasil, que aí temos agora, já essa semana? Já essa semana, quarta-feira, por isso que o Vasco botou time reserva. Quinta-feira é o jogo do Vasco. Quarta é Cruzeiro e Corinthians. E depois temos... quinta, Vasco e Fluminense. Vasco e Fluminense. Aí o segundo jogo no domingo. Depois o primeiro jogo da final na quarta. Ai, meu Deus. E o segundo jogo no outro domingo. É isso. Será que vai ter choro por aqui? Será que vai ter felicidade? Não sabemos. Apenas de felicidade. Mas estamos aí, né? O retrospecto do Vasco com estes times é ali, né? Não, antes ganhou do Fluminense, ganhou do Cruzeiro. Só não ganhou no Corinthians.
Esse é um problema. Jogando em casa. Assim, não quer o calcanhar de Aquiles de vocês é o Corinthians. Não vou negar. Então assim, tem que torcer muito para que o Corinthians não passe. De 2012 para cá, eu acho que só vai ser o Corinthians uma vez. Olha que delícia. Mas é isso. Então aí, estamos aí com campeões, né? Vou fazer só um adendo que eu não tinha dito aqui, antes que termine nosso tempo aqui. Tivemos hoje também o Campeonato Mundial de Futsal Feminino, o primeiro Campeonato Mundial. Primeira Copa do Mundo. E as brasileiras que ganharam. Então, assim... O Brasil foi campeão. Meu amor por vocês. Eu joguei futsal, então eu fiquei toda arrepiada, toda faceira, assim, de ter, né, esse campeonato. Foi fofo. É isso. Então tá bom. Então tá bom. Então, agora é só esperar. Semana que vem teremos semana. É isso, minha gente. Curtam, comentem aí, né? Indica a gente pra galera. Tem muita gente nos mandando, tem gente mandando mensagem, tem gente que nos encontra aqui, que é a galera que daqui de perto, que diz assim, eu comecei a acompanhar mais a Fórmula 1 por causa de vocês. A gente ficou super feliz. Então tá bom. Indiquem pra galera. É isso. Fechou? Fechou. Um beijo. Tchau, tchau. Lando Norris campeão! A gente podia ter feito mais aposta, hein?